Era Vargas. Alô, História. Alô, galera do 20. Confirmado. Terça-feira, aula teórica especial de Era Vargas. A gente vai ver os antecedentes, a Revolução de 30, o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo, tá bom? Tá confirmado, mas é online. Online pelo YouTube, tá? Não é isso, Isabela? Isso mesmo. Você vai fazer um meme para eles, não vai? Vou. Amanhã de manhã eu posto. Então, semana que vem, talvez tenha história terça, quarta e sexta, tá bom? Mas nós temos que ter um número. Sexta-feira não pode ter menos de 60, entendeu? Quarta-feira tá bem, deu 79. Muita gente entregou a discursiva depois do horário. O Hugo, meu parceiro que entregou antes, eu acabei papando mosca, não vi. Ai, 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 ai. Bom, hoje a gente vai trabalhar uma prova. Eu achei muito fácil essa prova. Só tinha duas coisas difíceis. Três: União Soviética, Apartheid e Guerra dos Farrapos, tá bom? A gente vai fazer o seguinte. Eu quero que todo mundo ponha só a carreira. Psicologia, história, pedagogia. Todo mundo, tá bom? Isabela, eu te mandei uma paródia de África do Sul, que a gente vai ter duas coisas de África do Sul hoje. Uma na questão 8 para 9, tá bom? E uma agora. Então, infelizmente, não deu tempo de te avisar, mas tira a prova e vamos começar por uma coisa muito importante, tá bom? A Andressa tá aí? Não, tá em aula, né? Isso, tá em aula. Todo mundo botando curso. Olha que legal. Vejam isso. Lá na África do Sul, regime de segregação priorizava os brancos, minoria da nação. Como aceitar a situação dessa? Os negros reunidos apoiaram o Mandela. Apoiaram o Mandela. Contra a segregação, segregação, os negros lutaram em prol da união. Contra a separação, Mandela liderou a conciliação. Contra a segregação, segregação, os negros lutaram em prol da união. Contra a separação, Mandela liderou a conciliação. Deixe o like, irmão, meu irmão, confira a inscrição e a notificação. Abrange o irmão, confira a inscrição, abrange o irmão. Entre 48 e 91 a duração. Por causa do racismo o país sofreu sanção. Como aceitar situação dessa? Os negros reunidos apoiaram o Mandela. Apoiaram o Mandela. Contra a segregação, segregação, os negros lutaram em prol da união. Contra a separação, Mandela liderou a conciliação. Contra a segregação, segregação, os negros lutaram em prol da união. Contra a separação, Mandela liderou
inscrição. Tudo bem, Isabela? Vamos embora? Vamos que vamos. Gostaram, pessoal? Olha só. Jéssica, Jéssica não, Jéssica do Pré-ENEM, você me lembrou ela, porque tem... Pessoal, eu estou ajudando aqui a montar duas turmas, uma de saúde, VIP, que tem a nossa galera de psicologia, e também estou montando medicina com A. Você sabe que nós é que mandamos a história que comanda tudo aqui. E aí essa semana ficou muito agitada para mim, entendeu? Mas eu estou aqui com vocês. Quantas pessoas a gente já tem, Isabela? 41. Quanto? 41. Pois é, pessoal, o certo era esperar chegar a 50 para começar, mas o Hugo, por exemplo, adorou o vídeo. Ó. Você pode postar lá no grupo? Olha, Mariana, Hugo Ramos, tem que botar carreira, tá, pessoal? Olha quanta gente boa aqui, olha aqui. Olha, Tamires, Psicologia, Gabriela, Direito, Ana, Psicologia, Amanda, Direito, Carlos Augusto, Castilho, História da Arte, Brenda Wong, Direito, Andressa Ferrari, Direito, Pedagogia, Direito, Jornalismo, História, Jornalismo, Jornalismo, Direito. Muita gente. Pessoal, eu quero saber quem faz discursiva de português. Bota só eu, tá bom? Pois é. Hoje eu e a Isabela tivemos uma reunião com a equipe de português para ver se a partir da segunda-feira que vem elas começam a passar prova de português para vocês fazerem e elas corrigirem como eu faço em história. A galera que é de psicologia, vocês também estão fazendo isso em biologia, não estão? Mas vocês precisam se dedicar agora. Então, fazer de história, fazer português, geografia, o professor já tem orientado, entendeu? Agora é hora da gente qualificar, entendeu? Melhorar ainda mais o estudo. Assim como eu fiz quando eu botei a prova inédita. Na sexta-feira, a gente treina a rotina. Arroz com feijão. Na quarta-feira, a gente vai à loucura, antecipa temas e aprofunda. E ainda vamos ter vagas terça-feira que vem. Tá bom? Bom, a prova ela é muito fácil. Eu achei essa prova muito fácil. Até para corrigir, entendeu? Achei muito fácil. Mas vamos lá. Pode começar a leitura, Isabela. Fica com os gabaritos atentos aí para ser um pouco mais rápido hoje, tá? Tá bom. Pelo texto ou direto na pergunta? O texto e as perguntas. Tá bom. Sempre que se evoca o tema do Renascimento, a imagem que nos vem à mente
é a dos grandes artistas e de suas obras mais famosas. Isso nos coloca a questão: por que razão o Renascimento implica esse destaque tão grande dado às artes visuais? De fato, as artes plásticas acabaram se convertendo num centro de convergência de todas as principais tendências da cultura renascentista. E mais do que isso, acabaram espelhando os impulsos mais marcantes do processo de evolução das relações sociais e mercantis. As diversas manifestações da cultura renascentista na Europa Ocidental, entre os séculos IV e XIV e XVI, estiveram relacionados à criação de novos valores e práticas sociais que se confrontaram com aquelas da sociedade medieval. Cite dois aspectos da cultura renascentista que justifiquem a sua importância para o início dos tempos modernos. Pessoal, eu vou pedir para a Isabela agora ler o gabarito, tá bom? Quero conversar. Aspectos: valorização do indivíduo, abandono do teocentrismo, defesa dos ideais humanistas, defesa dos valores burgueses, valorização da liberdade individual, utilização da razão na explicação do mundo e visão mais natural e humanizada da religião. Só Acabou? isso. Sim. Acabou, amiga? Sim, sim. Pessoal, vocês têm que ajudar a ler também, trabalhar. Nós não temos... Eu até estou pensando em pegar alguém de vocês para nos ajudar, entendeu? Porque a Andressa, ela é aluna de medicina e faz Enem. Então agora tem aula todo dia, ela não pode estar conosco, entendeu? Mas eu queria falar com vocês, eu corrigi quase 40 alunos, teve um aluno que eu mosquei e vários outros que não mandaram. Mas o segredo é o seguinte, toda a primeira questão é de idade moderna. Já notaram? Deixa eu ler o chat. Ou absolutismo, ou expansão marítima. Pois é um revezamento. O que é a idade moderna? É a transição do feudalismo para o capitalismo. Vamos devagar? O que é o absolutismo? É a transição do feudalismo para o capitalismo em termos políticos. O que é o mercantilismo? É a transição do feudalismo para o capitalismo em termos econômicos. O que é a reforma protestante? É a transição do feudalismo para o capitalismo em termos religiosos. O que é a revolução científica? É a transição do feudalismo para o capitalismo em termos científicos. O que é o iluminismo? É a transição do feudalismo para o capitalismo em termos políticos. E o que é o renascimento? É a transição do feudalismo para o capitalismo em termos culturais. É tudo uma aula só. Eles só revezam esses 5, 6 assuntos que eu falei na primeira questão. O que é a expansão marítima? É a transição do feudalismo para o capitalismo em termos comerciais. Então, a Idade Moderna, responde aí no chat para mim, é um período que só tem feudalismo? Sim ou não? Não. É um período que só tem capitalismo? Não. É um período que tem os dois. É bi. Ai, 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 ai. Enquanto o feudalismo está caindo, o capitalismo está surgindo. Isso é uma coisa básica que você tem que lembrar sempre. Vamos lá?
Vem comigo, revisão. Quando é só feudalismo, é Idade Média, moderna ou contemporânea? Isso. Quando é só capitalismo, é Idade Média, moderna ou contemporânea? Isso. Quando não tem nem feudalismo, nem capitalismo, que porra é essa? Aí vocês erraram. Quando tem só feudalismo, é Idade Média. Isso, Gabriel Silva, acertou. Quando tem só feudalismo, é Idade Média. Quando tem os dois, feudalismo e capitalismo, é a Idade Moderna. Quando tem só capitalismo, é a Idade Contemporânea. E quando não tem porra nenhuma, é a Antiguidade, modo de produção asiático. Eu conversei sobre isso, que a gente tem que estudar tudo. Não cai nem Antiguidade, nem Idade Média na UERJ específica, mas vocês têm que aprender a contextualizar, tá bom? Eu queria trabalhar com vocês isso, essa coisa do fim do teocentrismo, fortalecimento do antropocentrismo. Como é Renascimento, o Renascimento é o quê? É uma arte baseada na cultura humanista. O que o humanismo defende? Que o ser humano é o centro das decisões. Que a coisa mais importante que Deus fez foi o ser humano. E que nós somos o centro da vida. E daí vai ter aquele negócio de só acreditar no que puder provar. Só que, na verdade, o Renascimento é um estilo cultural baseado numa filosofia, humanismo. Então, o humanismo é que é a base, que é uma filosofia que defende que o ser humano é o centro da vida. O Renascimento se baseia nisso. Então, ele vai valorizar o quê? O indivíduo, o individualismo. Ele vai valorizar o quê? O naturalismo, a busca da perfeição. Então, sempre é bom estudar um pouco o Renascimento, porque o Renascimento não é revolução científica. Mas eu vejo que vocês misturam muito, entendeu? Teve gente que falou do classicismo. Essa turma aí arrebentou, porque o Renascimento vai se inspirar na antiguidade greco-romana. Não vai copiar, vai se inspirar. Cópia Xerox. Eles vão se inspirar na antiguidade greco-romana. Então, trazem de volta, muitos alunos escreveram, o classicismo. O classicismo, ele é simplesmente isso. É a inspiração greco-romana, que não era dominada pelo teocentrismo, que é chamada de pagã. Então, eu queria falar com vocês aqui na nossa aula. Responde aí no chat para mim. O Renascimento é contra Deus? Mas é crítico à Igreja Católica? Ok? Então foi uma questão fácil, nível baixo. Repete a pergunta de novo para mim, Isabela. Cite 2 aspectos da cultura renascentista que justifiquem a sua importância para o início dos tempos modernos. Ok? Então, por que ela é importante? Teve gente que botou surgimento da burguesia. Não, não, não. Tem que botar racionalismo, classicismo, individualismo, busca da perfeição.
Essas questões iniciais são para vocês pontuar. Ô, Isabela, qual é o nosso número até agora? 53. Passou de 50, mas na tabela. Vocês merecem. Mas vocês têm que ter uma rotina. Hoje é dia 18, 13, 30, 43. Faltam 44 dias para você passar na UERJ. Nós vamos ter que fazer, na semana que vem, um corte em história. Quarta-feira a gente vai reunir para isso. Que o grupo tem mais de 400 e tem 200 só participando, entre gravação e aula. Então você tem que tomar cuidado, porque nós queremos qualidade aqui. Se sexta-feira é ruim para vocês, imagina para mim. Muita gente mandando a discursiva depois do horário. Eu ia dormir antes da aula, não consegui. E ainda esqueci um aluno. Foi o Hugo, né? Foi você que eu esqueci, Hugo? Você está na aula, Hugo? Então, tem que ter Ele tá noção, aqui. galera. Vocês têm uma semana para fazer a prova. Então não pode entregar. Pô, teve um aluno que há 3 horas ele entregou 2h59. Entendeu? Vocês têm que ter um outro padrão. Hoje vai ter uma nova prova. E você tem que se organizar. Sofia, tem certeza? Poxa, eu vi você, mas depois não achei, porque é muita mensagem. Eu tenho. Só no pré-UERJ são 12 grupos de alunos. No pré-ENEM são mais 10, entendeu? Não, Hugo, foi você que eu falei que eu perdi. Mas já marca lá Hugo e Sofia. Esses dois, pelo menos, eu tento resolver hoje, tá bom? E aí tem alguns alunos que mandam cedo, o Hugo mandou cedo. Aí eu fico esperando juntar uns 10 para corrigir. É muito difícil, entendeu? Mas eu vou botar esse esquema em português. Quem faz português quer correção de prova em português? Beleza, mas tem que ter responsabilidade. E até eu estou ensinando aos professores, português vai ser auxílio e pátio. Mas tem que fazer certinho, mandar só as respostas. Eu estou ensinando eles a responderem por áudio, entendeu? Mas tudo é novo, entendeu? E tudo custa dinheiro. Então vamos nos organizar, tá bom? A questão número 1, tranquila, né? Já está na 2? Vou para 2 agora. Então vamos lá. Algum aluno pode ler o texto e a pergunta rapidamente? Mas agilidade. Eu posso, professor. Então mete bronca. Pelo que começamos, digo que as riquezas do Brasil consistem em 6 coisas, com as quais seus povoadores se fazem ricos, que são estas: a primeira, a lavoura do açúcar; a segunda, a mercância; a terceira, o pau, a que chamam do Brasil; a quarta, os algodões e madeiras; a quinta, a lavoura de mantimentos; a sexta e última, a criação de gados. De todas essas coisas, o principal nervo e substância da riqueza da terra é a lavoura dos açúcares. Considera-se hoje que o Brasil colonial teve um desenvolvimento bastante diferente da interpretação de Caio Prado Júnior. É que mudou a ótica de observação. Os historiadores passaram a analisar o funcionamento da colônia.
Não que a intenção da política metropolitana fosse diferente do que propõe o autor, mas a realidade se revelava muito mais complexa, no lugar da imagem de colonos engessados pela metrópole. Vem à tona um grande dinamismo do comércio colonial. O texto do século XVII enumera interesses da metrópole portuguesa em relação à colonização do Brasil. Já o segundo texto, uma análise mais contemporânea, descreve uma sociedade mais complexa que ia além dos planos dos exploradores europeus. Indique dois objetivos da coroa portuguesa com a implantação da empresa açucareira no Brasil colonial. Em seguida, identifique duas características da economia colonial que comprovam o seu dinamismo interno. Bom, pode repetir para mim a pergunta? Indique dois objetivos da coroa portuguesa com a implantação da empresa açucareira no Brasil colonial. Em seguida, indique duas características da economia colonial que comprovam o seu dinamismo interno. Pois é, eu vejo que vocês estão escrevendo muito bem. Hoje foram 40 no máximo que fizeram, mas continua tendo aluno que, quando é para botar duas, só põe uma, não consegue entender o que a pergunta quer. Então, o interesse da empresa açucareira é claro que é o lucro, povoar, fixar o homem à terra, evitar invasões estrangeiras. Todo mundo acertou. Mas quando pede para explicar o dinamismo, muitas vezes só põe uma, entendeu? Eu vejo isso como um problema de organização, porque você tem que calcular os pontos. Se você quer 20, está numa sexta-feira em aula, se você quer o 20, você tem que mudar esse conceito. Tem alunos que perdem um ponto inteiro só porque simplesmente não respondem. Respondem bem a primeira parte e não respondem a segunda. Então, tem que se concentrar nisso. Qual é a pergunta que você tem que fazer? Eu estou respondendo tudo que ele pediu? Eu tenho notado esse problema. Não é geral? Não, não é, mas existe. E aí complica, entendeu? Que vocês têm tempo para mudar isso, mas já era para ter mudado isso. Assim como o texto está bem escrito, vocês pegaram as coisas das primeiras aulas, mas eu vejo uma irresponsabilidade com a contagem dos pontos. Imagina que você tem 20 buracos para cobrir, para não sofrer uma inundação. Você cobre, 20 buracos são 20 pontos, tá? Aí você cobre 16, 17. É uma performance de 100%? É, nos 16 buracos, nos 17. Só que a prova tem 20 pontos, ela tem 20 buracos. E você tem que contabilizar se conseguiu responder tudo o que ele pediu. É como se você se perguntasse: desliguei a luz, peguei a chave, bati a porta. Eu sinto vocês perdendo 1 a 1,5 ponto nessa irresponsabilidade. Essa semana mesmo tinha gente que estava com 18, 19, caiu. Não é nada grave? Não. Mas é uma desatenção consigo mesmo, entendeu? Pensem nisso, tá bom? Dê o gabarito da 2 aí. A ocupação das terras do Planalto pelos paulistas ocasionou conflitos com as populações nativas locais, que foram em grande parte aprisionadas e então utilizadas como mão de obra escrava na lavoura de gêneros alimentícios. Por sua vez, o desenvolvimento dessa lavoura, destinada ao comércio internacional, estimulou a organização das novas expedições destinadas ao apresamento de indígenas.
Efeitos: desbravamento e conhecimento dos sertões, descoberta de ouro na região das Minas Gerais, extermínio e escravidão das populações ameríndias, criação de caminhos e estradas entre as regiões desbravadas, ampliação da oferta de mão de obra escrava indígena para outras regiões da América Portuguesa, e legitimação das pretensões territoriais portuguesas na negociação do Tratado de Madrid. Tá. Repete o primeiro gabarito, por favor. O primeiro, as ocupações das terras do Planalto pelos paulistas ocasionou conflitos com as populações nativas locais, que foram em Não, grande peraí, parte... tem alguma coisa errada. Pode ler a pergunta, por favor? Indique. Deixa eu conferir aqui se eu estou na prova certa, William. Acho que foi erro Eu acho que meu. está na prova errada. Tô. Ô, Deixa eu... Isabela, pode ter erro. Pô, vai virar para Enem isso aqui, cara. Desculpa, William. Estava com 2 arquivos abertos. O certo é 2 objetivos: fixar população portuguesa à terra, garantir o controle político do território por Portugal, produzir mercadoria de alto valor comercial no mercado europeu, garantir... Tá bom, Isabela. Isabela, tá bom. Olha só. O lado bom, pessoal, é que você vê que na outra prova também tem Brasil Colônia. Por quê? Porque sempre tem Brasil Colônia. Ou é açúcar, ou é mineração, ou é pau-brasil. Então, vocês têm que estar preparados para pontuar. Primeira questão, sempre história geral, moderna, absolutismo, reforma, renascimento, revolução científica, essas coisas. E a segunda questão, sempre Brasil colônia. Notaram já isso com a experiência de vocês? Notaram também que são questões para treinar a tua escrita, se você consegue desenvolver conteúdo, são questões que não tem nada de difícil. Muda para 3, por favor. A 3, por exemplo, chega a ser ridículo. A 3, ela pergunta a importância da queda da Bastilha e o que existe até hoje da Revolução Francesa. Igualdade perante a lei, liberdade religiosa. Mas qual é o grande simbolismo da Bastilha? A derrota do absolutismo. Está na 3 já? Sim, tem esse texto. Não está aparecendo para mim. Está no texto da 3. Lê a parte verde. Algum aluno, vocês têm que ajudar, entendeu? Isso é um problema grave desse ano. Os alunos ajudam um pouco na leitura das questões. Aí realmente complica, entendeu? Eu vou cancelar essa aula de sexta-feira, porque a gente tem pouco aluno e não tem funcionário, entendeu? Só tem a Isabela, que está até fora do horário dela. Qual aluno pode ler, por favor? Oi, professor. Eu posso ler? Tá dando para me E é escutar? meter a cara, não é pedir para ler, não. É pegar e ler. Ocupar o vazio, entendeu? Então Vai tá lá. bom. O Jornal do Brasil aproveitou a corrida eleitoral pela presidência do Brasil em 1989 e consultou a opinião dos candidatos para a seguinte questão: se o senhor tivesse vivido a Revolução Francesa, que personagem da época gostaria de ter encarnado? A maioria preferiria ter sido o povo. 2 gostariam de ter sido filósofos e ninguém quis ser político. Mas, curiosamente, aqueles que queriam ser o povo ou filósofos, em 1789, 200 anos depois, almejavam a presidência. O dia 14 de julho de 1789, data da queda da Bastilha, é considerado pelos historiadores um marco da Revolução Francesa. Considerando o contexto político da França em 1789, explica a importância simbólica da queda da Bastilha para o movimento revolucionário francês.
apresente também duas propostas da Revolução Francesa que ainda façam parte da ordem política contemporânea. Reparem bem, eles usaram o presente, mas o contexto e o texto e a pergunta era sobre o passado. Então, uma questão muito bonita. Tem uma parte clássica, que é a queda do absolutismo. Mas você tinha que trazer até hoje. E aí tinha aluno que botou capitalismo. Não, não. Aquele que é o seguinte: liberdade religiosa, liberdade de expressão, democracia, igualdade perante a lei. Então tem que entender a pergunta, entendeu? Tudo bem, mas concordam comigo que a 1, 2, 3 estavam muito fáceis? Isso aí, ideais republicanos. Então vamos lá, 4, que hoje eu quero fazer um aprofundamento de África do Sul. Já começou com uma paródia, Isabela? Você consegue botar a paródia no grupo? Consigo. Então vamos para a questão 4, enquanto algum aluno lê, a Isabela pode fazer outra coisa. Essa 3 de França, vocês acharam fácil, regular ou difícil? É a voz da maioria, fácil. Vamos lá, questão 4, muda aí para algum aluno poder ler, por favor. Lê tudo, tá? O enriquecimento da vida cultural do Rio de Janeiro e até mesmo do país após 1808 decorreu, sobretudo, das necessidades da elite dominante. No ambiente acanhado da sociedade americana, a novidade dos procedimentos característicos do círculo real exerceram um extraordinário fascínio, produzindo um poderoso efeito civilizador em relação à cidade. Em contrapartida, a coroa não deixou de adotar também medidas de controle mais eficientes. Após a tormenta da Revolução Francesa e ainda vivendo o turbilhão do período napoleônico, era o medo dos princípios difundidos pelo século das luzes, especialmente as perniciosas ideais francesas, que ditava essa cautela. O texto aborda um duplo movimento provocado pela presença da coroa portuguesa no Brasil. O estímulo às atividades culturais na colônia e, ao mesmo tempo, o controle conservador sobre essas atividades. Indique duas ações da coroa que enriqueceram a vida cultural da cidade do Rio de Janeiro. Explique como o Estado português exercia controle sobre as atividades culturais. Pois é, uma questão interessante, ó. Vinda da família real, que sempre tem importância, porque está ligada à independência. Dá uma olhadinha na resposta, Isabela, para eles. Ações: criação da imprensa régia, contratação da missão artística francesa, fundação do futuro Jardim Botânico, Real Horto, fundação da futura Biblioteca Nacional, Real Biblioteca, publicação de jornais, periódicos e obras de caráter científico com aval da imprensa régia. Segunda parte, órgãos do Estado português, agora sediados no Brasil, exerciam a função de fiscalizar e censurar todos os impressos, inclusive os importados, que aqui fossem publicados sob a justificativa de cuidar da moral, da religião e dos bons costumes. E o final da resposta sobre o controle. Foi essa última frase. Órgãos do Estado português, agora sediados no Brasil, exerciam a função de fiscalizar e censurar todos os impressos, inclusive os importados, que aqui fossem publicados sob a justificativa de cuidar da moral, da religião e dos bons costumes.
Pois é, uma questão eu considero média, porque o aluno tinha que saber algumas dessas coisas. Mas a família real, quando veio para cá, ela embelezou o Rio de Janeiro porque ela ia morar aqui. Imprensa Régia para quê? Biblioteca Real para quê? Jardim Botânico para quê? Polícia Militar para quê? Faculdade para quê? Para eles. Só que eles censuravam, eu gostei de muitos alunos que botavam que eles evitavam ideias iluministas. Parabéns para todos que fizeram isso. Alguma pergunta sobre essa questão? Perguntaram se teatro municipal também entraria. O quê? Pergunta aqui no chat. Teatro municipal não entraria? Não, o Teatro Municipal foi criado na época da Avenida Rio Branco. O Teatro Municipal tem 100 e poucos anos. Teatro Municipal de jeito nenhum. Mas é confuso mesmo, muita gente confunde. Teatro Municipal naquela época da Avenida Rio Branco, Belle Époque, entendeu? Não é nessa época, não. Boa pergunta. Isabela, qual foi o nosso pico aqui? 58. É, mais que a última sexta, né? Foi 55, não é isso? Tenho que ver aqui. Mas está fraco. Agora vai começar o que eu chamo de questões melhores, tá bom? Número 5, vamos lá. Em nome do povo do Rio Grande, depus o governador e entreguei o governo ao seu substituto legal. E em nome do Rio Grande do Sul, digo que nesta província extrema, afastada da corte, não toleraremos imposições humilhantes. O Rio Grande é a sentinela do Brasil que olha vigilante o Rio da Prata. Não pode e nem deve ser oprimido pelo despotismo. Exigimos que o governo imperial nos dê um governador de nossa confiança, que olhe pelos nossos interesses, ou, com a espada na mão, saberemos morrer com honra, ou viver com liberdade. Rio-grandenses, tenho o prazer de anunciar-vos que a guerra civil que por mais de 9 anos devastou esta bela província está terminada. Os irmãos contra quem combatíamos estão hoje congratulados conosco e já obedecem ao legítimo governo do Império do Brasil. União e tranquilidade sejam de hoje em diante nossa divisa. Viva a religião, viva o imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Viva a integridade do Império. A consolidação do Império do Brasil entre as décadas de 1830 e 1850 significou a vitória de determinado projeto político e também o combate de propostas, como as defendidas pelos que lutaram na Revolução Farroupilha. A ponte, uma das propostas dos líderes farroupilhas, e explique por que esse movimento foi considerado ameaçador pelos dirigentes do Império do Brasil. Bom, eu quero que você repita a sua pergunta, porque essa questão é um grande momento da prova. Era para você errar. Vamos lá, lê para mim. A ponte, uma das propostas dos líderes farroupilhas, e explique por que esse movimento foi considerado ameaçador pelos dirigentes do Império do Brasil. Na prova inédita, eu trabalhei regência, já botei nas duas provas, então tomar cuidado com isso. O grande motivo, teve gente que andou copiando aí uma resposta padrão, mas tinha que falar da insatisfação deles com os impostos, principalmente na questão da carne seca. É um movimento federalista, republicano, contra o poder do Rio de Janeiro, tipo a cabanagem abalaiada sabe nada. Só que esse é o único rico, é o único que não foi massacrado.
foi de 35, 1800, até 1845. E acabou por uma negociação, onde os gaúchos ficaram no Brasil e os militares foram engajados no exército. Então, era uma questão perigosa, porque às vezes vocês não priorizam isso. Teve gente que botou que era abolicionista. O Bento Gonçalves, por exemplo, não era abolicionista. Então, alguns eram, outros não. O certo aqui é a luta contra os impostos, a luta contra a centralização, a luta contra o unitarismo, a defesa do federalismo. Isso seria o certo, entendeu? Pode ler para eles o gabarito, Isabel? Propostas: defesa do federalismo, abolição da escravidão, possibilidade de separatismo, defesa do regime republicano, revisão da política tributária imperial relativa ao charque sulino e explicação. Os farroupilhas criticavam a monarquia e principalmente sua política centralizadora e unitarista, ameaçando a integridade territorial da nação e o ideal de unidade estabelecido pela Constituição de 1824. Bom, eu queria registrar nessa aula, você que está vendo ao vivo ou a gravação, não considero correto chamar a Guerra dos Farrapos de abolicionista. Alguns defendiam o fim da escravidão, até porque os negros lutavam ao lado dos seus senhores. Mas Bento Gonçalves, eu sou do Sul, né? Não sei se vocês sabem, eu sou do Sul. Nasci em Rio Grande. Então não é verdade. É tipo o movimento da Inconfidência Mineira. Tinha uma meia dúzia que era abolicionista, inclusive o Tiradentes. Mas a maioria era escravista. Aqui, na Guerra dos Farrapos, que é o nome do Partido Liberal Exaltado, lá no Sul, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque tem negros, os negros participam, mas cravar que é um movimento abolicionista, para muitos professores é errado. Eles aceitaram como resposta, que isso é uma chave de resposta. Não era uma questão para explicar. Então entrou no bolo da chave de resposta. Mas eu estou dizendo para vocês, alguns setores da Guerra dos Farrapos eram abolicionistas. Mas o líder mais famoso, podem pesquisar, Bento Gonçalves, ele não era abolicionista. Então, muito cuidado com isso, entendeu? No geral, acharam fácil, regular ou difícil? Regular, regular, regular está ganhando. Deixa eu ver aqui o Gabriel. Sim, o Gabriel, essa aula, número 5, Guerra dos Farrapos, chegou a proclamar duas repúblicas. Anotem aí. Eles proclamaram uma república chamada Juliana, ali em Santa Catarina, e uma república chamada Piratini, ali no Rio Grande. E também parem de falar que é um movimento no Rio Grande do Sul que está errado. É um movimento da região sul. É Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Tudo bem, galera? Esse período imperial você tem que tomar muito cuidado. Confederação do Equador, Sabiná da Cabanagem Balaiada, Guerra dos Farrapos, Revolta dos Malês e Revolução Praieira.
todos são contra o Rio de Janeiro, todos são contra a centralização, mas o único 100% abolicionista, o único não, mas os que eram abolicionistas são a revolta dos malês, que eram islamizados negros, tá bom? E a conjuração baiana, a conjuração não, perdão, e a balaiada no Maranhão. Balaiada no Maranhão e malês na Bahia. A cabanagem era de pobres, mas naquela região não tinha negro escravo. Eram cabanos, eram pobres que moravam em cabanas na beira dos rios. Então, é popular, mas não quer dizer que seja abolicionista, entendeu? São detalhes. Agora, quando você estiver na merda, lembre-se, federalistas, republicanos, contra a centralização exercida pelo Rio de Janeiro. Aí você não vai errar nunca nenhum desses movimentos, mesmo que você nunca tenha estudado eles. Entendeu o macete? Então vamos lá. Bora para a questão meia dúzia, tá bom? Camille Rodrigues, eu disse a você que a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia, a revolta dos malês na Bahia, a guerra dos farrapos no Sul, todos eles querem a mesma coisa: federalismo, república, e são contra a centralização do Rio de Janeiro, que o Rio é que mandava no Brasil. Se você tiver essa fórmula, você vai acertar sempre. Então vamos ver se vocês entenderam. São movimentos centralizadores ou descentralizadores? Descentralizadores. Qual é o nome chique, oficial, jurídico para descentralização política? Isso, federalismo. Esse é o nome chique. O que é federalismo? Tem um país que o nome dele vai ajudar vocês. Federalismo é o quê? Estados Unidos. Bom, vocês estão indo bem. Por que a monarquia é unitarista? Alguém sabe explicar? São essas besteiras que vocês erram. Por que a monarquia é unitarista? Estou esperando, está demorando. Vocês estão com esse negócio de sabão em pó, sabão em máquina de lavar, sei lá que porra é essa de concentrado. Eu entendi. Mas vamos de outro jeito. Vamos lá? Preste atenção no chat. Qual é a base da palavra monarca? Bom, digitei. Qual é a base? Mono. Isso aí. Mono é o quê? Um ou diversos? Um é o quê? Vários ou unitário? Um é unitário ou variedade? Unitário é o quê? Unitarismo. Entendeu esse macete aqui da matemática? Por isso que é mono, monarquista. Professor velho tem suas vantagens, né? Beleza? Pode mudar?
Então vamos lá. Questão meia dúzia. Leitura completa. Durante os últimos 3 meses, visitei uns 20 estados deste belo país extraordinariamente rico. As estradas do oeste e do sudeste pululam de pessoas famintas pedindo carona, as fogueiras dos acampamentos dos desabrigados são visíveis ao longo de todas as estradas de ferro. Os fazendeiros estão sendo pauperizados pela nobreza das populações industriais, e as populações industriais pauperizadas pela pobreza dos fazendeiros. Nenhum deles tem dinheiro para comprar o produto do outro. Consequentemente, há excessos de produção e carência de consumo, ao mesmo tempo e no mesmo país. O depoimento acima faz referência a efeitos da crise de 1929 para a sociedade norte-americana. Apresente 2 fatores que contribuíram para deflagrar essa crise e cite o seu principal desdobramento para a economia europeia naquele momento. Pode repetir a pergunta? Apresente 2 fatores que contribuíram para deflagrar essa crise e cite seu principal desdobramento para a economia europeia naquele momento. Pois é, eu considero um assunto fácil, mas eu fiquei muito triste, porque tem aluno que bota as duas coisas, mas não põe o desdobramento na Europa. E é um aluno bom, são alunos bons, vocês são bons. Quando é ruim, eu falo. É que vocês não estão acostumados com as broncas. Mas é um aluno desatento, entendeu? O cara fez a questão para te dar ponto. Eu já conversei com vocês. Quais são os grandes assuntos de história geral? Vamos lá? Expansão marítima, absolutismo, reforma protestante, Inglaterra, França. Já tinha a França na questão. Depois, Primeira Guerra, Revolução Russa, crise de 29, nazifascismo e Segunda Guerra. São os 10 mais. Nessa prova tem Segunda Guerra, crise de 29, Revolução Russa, França. Ou seja, é previsível o que cai. Mas você tem que entender o que ele quer. Ele não quer te pegar de surpresa. Quem quer te pegar de surpresa sou eu, quarta-feira, na prova inédita. Ele quer ver, diante de um assunto fácil, se você consegue fazer o que ele quer. E mais de 15 alunos não conseguem. Porque é tão fácil que dá uma bobeira em vocês e vocês começam a fazer merda. Não vai tirar 20 nunca. Se você não botar o desdobramento na Europa, ele vai tirar um ponto. E aí tem aluno falando de plano Marshall, doutrina Truman. Caracoles. Caracoles. Eu estou lendo o texto hoje, não é só porque tem aluno para ler, não. Que é para vocês manterem o hábito de ler, porque às vezes a resposta está no texto. Mas cadê você? Lê o gabarito para eles antes. Fatores: especulação financeira, superprodução agrícola, superprodução industrial, desaceleração do consumo, quebra da Bolsa de Nova York, reaquecimento das economias europeias. Principal fator: a crise econômica e financeira iniciada com a falência de empreendimentos agrícolas e industriais dependentes de capitais norte-americanos repatriados em função da quebra da Bolsa de Nova York. Pois é, eu vou te dar uma aula disso. Antes do Roosevelt, que você conhece, tem no meu canal, 20 minutinhos. Qual era o nome do presidente dos Estados Unidos? Antes do Roosevelt.
Vambora, vambora que eu vou aprofundar isso. Quem mandou vocês esquecerem coisa? Qual é o nome do presidente americano antes do que vocês conhecem? Porra, agora eu gostei. Olga Castilho. Te amo, Olga Castilho. Apesar de você ter mandado. Acho que você mandou tarde também. Te amo. Esse Hoover, ele era um idiota. Da época da lei seca. Esse cara exigiu o repatriamento de capitais. Dinheiro que os americanos tinham emprestado após a Primeira Guerra. E isso não deu certo, não resolveu a crise americana e ainda ajudou a prejudicar a Europa. Então, vou botar aqui, ó, repatriamento de capitais emprestados. E também vai ter uma outra coisa que vai ajudar a quebrar o Brasil, a Argentina, o México, é a redução das importações. Então, esse Hoover, ele defendia o Estado fora da economia. Então, é uma crise liberal de modelo, superprodução, que todo mundo sabe. E ele devasta a Europa por causa da interdependência de capitais. Não está na chave de resposta, mas o dólar se tornou moeda mundial. Após a Primeira Guerra, aconteceu o quê? O American, digita alguém primeiro aí para mim, American Way of Life. Então, o americano passou a dominar o mundo. Eu vou botar um número aqui para vocês. Em euro, a reserva americana em ouro em 1914 era 18,9. Está no chat. Quando acaba a guerra, é bi, tá? E obviamente que é dólar, né? Mas aí está implícito. Quando acaba a guerra, 1919, a reserva de ouro americana pula para esse valor aqui. Vamos lá, vou botar outro número. É bi, tá? As exportações americanas em 1914, deixa eu botar um EP de exportação, eram 2,4 bilhões. Agora vamos lá. Em 1919, bota aqui, é XP. Tá aqui. Então, olha quanto subiu a reserva de ouro, 1,8 para 5,4. E as exportações, 2,4 para 7,1. Então, o americano ele viveu uma grande euforia. E isso tornou o dólar a moeda mundial. A União Soviética nasceu em 22, estava tateando ainda. Não tinha, engateando ainda. Não tinha Guerra Fria. Não é a Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo era dos Estados Unidos. Isso é chamado o quê? Vamos no chat. Vamos lá. Como é que a UERJ chama? Completa a frase aí. Recuo do. Após a Primeira Guerra Mundial, vai ter o recuo do. Eu estou esperando. Vai demorar? Então, peraí que eu vou me vingar. Recuo do após a Primeira Guerra.
Alguém escreveu no chat, Isabela? Recuo do. Ainda não. Alguém botou? Botaram agora idealismo. Ô, William, você está compartilhando a tela. Não, mas é de propósito. Ó, botaram aqui Só um minutinho. É de idealismo propósito. ou otimismo. Recuo do. Mais um no chat. Liberalismo, capitalismo. Recuo do. É isso que eu falo, tem que pensar. O Tico e o Teco tem que pensar. Quem dominava o mundo antes da Primeira Guerra, quem passou a dominar depois, logo é recuo do. Recuo do. Vamos, pessoal, tá perdendo tempo. E vai aprender isso hoje, por bem ou por mal. Mais Estão chat vendo aqui. aí? Tá aparecendo na tela aí? Tá. Tem mais resposta aqui. Eurocentrismo, Aleluia, imperialismo. Senhor! Aleluia, Senhor! Aleluia! Tem que dominar isso. Com a Primeira Guerra, vai haver o recuo do eurocentrismo. Tá bom? Mas quando pensa, não fica fácil? Mas cadê a vontade de pensar? Cadê? É isso que eu falo, tem que ler a prova toda. E antes de fazer a prova, pensar nas respostas, entendeu? Tá me ouvindo ainda, Isabela? Eu caí? Não, tô ouvindo. Estamos. Tá com a tela ainda. Tá bom, pessoal? Pergunta se pode mudar. Pode. Vou para a próxima. Então, podem ler a 7, por favor. Só tira a sua tela, William, para não atrapalhar aqui. O quê? Para você tirar a sua tela, para não atrapalhar aqui. Ai, Ainda meu está com Deus. compartilhamento. Vocês demoraram tanto que eu tive que fazer aquilo. Eu te mandei o link de novo. Só um minuto, só um minuto. Resolveu aí, Isabela? Ainda não saiu. Ah, agora foi. Show. Vamos lá, pessoal. Gostaram dos Minions? Então, Isabela, qual foi o nosso top hoje? 59. Sofia, me dá um oi lá para eu ver a tua prova depois, tá bom? Vai acabar mais cedo? Vamos que vamos. Pode ler a número 7 aí.
Cuba e as reformas do bloco socialista. Os líderes cubanos excitaram a imaginação do mundo ao lançar em setembro o mais radical pacote de medidas. As reformas cubanas trazem logo à mente duas grandes ondas de reforma na antiga União Soviética: a nova política econômica, NPE, nos anos 1920, e o início da perestroika, em meados dos anos de 1980. Em ambas, inicialmente, as medidas tomadas e o espírito condutor eram bastante parecidos, mas os resultados das duas foram completamente diferentes. Qual desses caminhos seguirá Cuba, em um mundo cada vez mais globalizado? No mundo contemporâneo, países socialistas viveram situações de crise, contornadas por meio da promoção de reformas, como as mencionadas no texto. Aponte um princípio comum à nova política econômica e à perestroika. Em seguida, indique o principal resultado de cada uma dessas políticas promovidas pelo governo soviético. Pessoal, essa é uma questão top, talvez a mais difícil da prova, mas é muito importante, porque é uma questão genial. Ela compara a NEP com a perestroika. A perestroika é uma nova NEP, é uma tentativa de modernizar o socialismo abrindo para o capitalismo. Muitos fizeram, muitos tentaram, e, na verdade, é o que a China faz: política fechada, economia aberta. Era uma questão linda. Na NEP, Lenin tinha vencido a guerra civil, estatizado a economia, quer socializar, mas como ele vai socializar se não existe capitalismo? Porque o socialismo prega socializar os meios de produção. Então ele dá um choque de capitalismo, ele deixa de ter capitalismo em diversas áreas para tentar modernizar o socialismo. Já na perestroika, que é somente econômica, a perestroika é também uma democratização da economia. Uma ideia sensacional, mas não foi isso que levou ao fim da União Soviética. Na verdade, a perestroika chegou tarde demais. Ela libertou a liberdade e acabou que o nacionalismo escorreu como água. A ideia era revitalizar a economia soviética com a perestroika, revitalizar a política soviética com a glasnost. Só que dessa vez não deu tão certo como a NEP, porque chegou muito tarde, entendeu? Lê o gabarito para eles, Isabela. Devagar. Um dos princípios: abertura para a iniciativa privada em pequena escala, manutenção do controle estatal sobre os setores chaves da produção. Segunda parte: a NPE permitiu contornar a crise e consolidou a orientação socialista soviética. E terceira parte: a perestroika conduziu à desintegração da União Soviética e ao fim do socialismo nos países do bloco sob sua influência direta. Pois é, eu também estou vendo muita gente pegando coisas do gabarito da chave de resposta. Tem que criar mais. Por isso que eu estou gostando mais da quarta-feira. Estou gostando muito da quarta-feira, que é inédito. Vocês não têm de onde buscar, entendeu? Você pensar, refletir, escrever. A perestroika e a glasnost, elas acabam incentivando o nacionalismo, porque foram medidas positivas, mas que aconteceram tardiamente. Mas do jeito que está na chave de resposta,
fica muito vago, muito rápido, entendeu? O central é, o que elas têm em comum? A abertura para a iniciativa privada. Ou seja, é socialismo, mas com coisas do capitalismo. Exatamente como a China é hoje. E eu gostei muito dessa questão na época, porque muito aluno não nota. A perestroika é uma nova NEP. Entenderam isso, galera? Fala comigo pelo chat. Por exemplo, uma política para acabar com a economia socialista. Não concordo com acabar. Para tentar vitalizar, reorganizar, dinamizar. Com acabar eu não concordo. Sofia, mas é para estudar mesmo isso, entendeu? Essa talvez, seja a questão mais difícil da prova. Repete a pergunta, por favor, Isabela. Aponte um princípio comum à nova política econômica e à perestroika. Em seguida, indique o principal resultado de cada uma dessas políticas promovidas pelo governo soviético. Pois é. O que é comum? Valia um ponto. A abertura para a iniciativa privada. O namoro com o capitalismo. E aí, qual é a consequência? Uma serviu de transição para o fim da Guerra Civil, até o Lenin morrer e entrar o Stalin com os planos quinquenais. E a outra foi uma boa ideia que deu errado, porque foi muito no fim da União Soviética. Beleza, pessoal? Pode mudar? Seria certo colocar uma abertura econômica? Isso aí. Corretíssimo, Ana Carolina. Bom, a número 8, pessoal, Japão, Segunda Guerra, eu achei que vocês não dominam muito o que aconteceu com o Japão. Vocês só falam de Hiroshima, Nagasaki, mas lê a questão aí, por favor. Os ZEUA enviaram, em 2010, pela primeira vez, um embaixador, John Ross, para participar das comemorações relativas ao ataque nuclear de Hiroshima. A cidade industrial de Hiroshima foi bombardeada no dia 6 de agosto de 1945, o que resultou na morte de cerca de 140 mil pessoas. Essa é considerada a maior tragédia nuclear da história. 3 dias mais tarde, os ZEUA lançaram uma segunda bomba em Nagasaki, causando mais 70 mil mortes. No âmbito das comemorações em Hiroshima, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, voltou a apelar pelo desarmamento nuclear no mundo. O lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki possibilitou o fim da Segunda Guerra Mundial, acarretando para todos os países envolvidos no conflito muitas transformações e inaugurando novas tensões internacionais. Aponte 2 efeitos da Segunda Guerra Mundial para a sociedade japonesa e 2 efeitos da utilização de armamentos nucleares para as relações internacionais no pós-guerra. Tá, Isabela, vai entrar uma amiga minha aí só para ver a aula? Tá, deixa ela entrar. Já entrou. Hã? Já entrou ainda agora. Vamos lá. Pessoal, vamos lá, tô cansadinho. Agora, lê a pergunta de novo, Isabela, que eu me desconcentrei. Aponte 2 efeitos da Segunda Guerra Mundial para a sociedade japonesa e 2 efeitos da utilização de armazenamentos nucleares para as relações internacionais no pós-guerra.
Aqui é um outro exemplo do que a gente conversou. Ele quer 4 coisas para dar 2 pontos para você. Então, cada coisa vale meio ponto. Se você não fizer o que ele quer, ele não vai dar. A parte geral, vocês foram bem. Mas a parte sobre o Japão, vocês foram mal. A gente vai resolver isso hoje? Vai. Ah, teve gente que se virou com os efeitos da bomba de Hiroshima? Tá bom. Crise econômica? Tá bom. Vale para tudo. Mas nitidamente você não conhece a política da reforma e do castigo. Porque o americano destruiu o Japão. Mas para evitar a teoria do dominó, para evitar que o Japão virasse comunista, o americano de país destruidor virou grande aliado do Japão, que é a chamada política da reforma e do castigo. O Japão foi proibido de fazer armas militares, graças a Deus. Por isso é que tem esse monte de empresa japonesa aí na tecnologia. Mas teve gente que falou que o Japão perdeu território. O Japão continua a mesma merda que ele é. Ele sai dos territórios que ele tinha invadido, como a Indochina, Coreia, China. Eu vou ver o chat aqui. Lê o gabarito para mim, Isabela. Efeitos: destruição de cidades, proibição de rearmamento, prejuízos para a população civil, reconstrução nacional em bases capitalistas, aceitação da rendição incondicional perante os Estados Unidos, ocupação militar e intervenção política e administrativa norte-americana e adoção Dá de uma paradinha, reformas. dá uma paradinha. Isso Uhum. aí, pessoal, anota aí. É chamada de política da reforma e do castigo. Castigo pelo imperialismo japonês, aliança com Hitler. Mas reforma porque o americano temia que se o Japão ficasse muito destruído, ele poderia virar socialista. E aí ele vai reconstruir o Japão que ele mesmo destruiu. Bizarro, né? Por causa da Guerra Fria. Continua, Isabela. E o último tópico desse é a adoção de reformas políticas de restrição ao poder exercido pelo imperador. Segunda parte: efeitos para as relações internacionais. Instauração da Guerra Fria, reavaliação dos riscos decorrentes das guerras, desenvolvimento de políticas armamentistas nucleares e recorrência entre os países pela posse de arsenal nuclear. Reparou, pessoal? Ele queria Japão, 2 coisas. E o mundo, 2 coisas. Muitos de vocês, quase 12, 13, só botaram no mundo. Perdeu o ponto. Tem que entender o que a prova quer. Não basta ser bom aluno. Eu estou montando a medicina com A, e aí me divirto com eles. E eu falo assim, não basta ser bom aluno. Para me aturar, tem que ser bom aluno. Mas tem que ter estratégia. E, no caso, estratégia de leitura, estratégia de entendimento do enunciado, estratégia de organização, eu vou chamar de organização, é o aprendizado de hoje. Organização pontuada. Atenção, estou digitando.
organização pontuada da resposta. É por essas coisas que a gente aprova mais aqui. Porque você tem que organizar a resposta calculando o ponto. Aqui eu estou ganhando meio, aqui eu estou ganhando meio, aqui eu vou ganhar 1. Porque o ideal, no nosso momento juntos esse ano, é quando acabar a prova eu perguntar, e aí, acertou quanto? Aí você fala 17, 18, 15, 20, 19. Vocês estão entendendo qual é o estágio que vocês têm que chegar? Vamos embora, pessoal, chat? Se não tem o que falar, bota aí. Organização pontuada da resposta. Você está acostumado a estudar a organização da resposta, né? Amador. Bom coração, bom aluno, bom intencionado, mas amador. Eu, na medicina, tenho gente do país inteiro. O cara vem de outro estado só para tomar bronca minha. E eu ainda falo assim, você quer ficar aqui mesmo? Eu me divirto, eu vim com vocês. Porque não adianta a organização de resposta. Muda o seu vocabulário. Ah, mas só eu falo isso na minha escola. Foda-se a tua escola. Só eu falo isso entre meus amigos. Estão todos errados. Você que está certo. Organização pontuada da resposta. Isso está vinculado ao quê? A gente já conversou várias vezes. Lê a prova toda, lê as perguntas todas, refletir sobre a prova toda e sobre as perguntas, pensar as respostas e, depois de tudo isso, escrever as respostas com organização pontuada da resposta. Bom, agora a gente vai para a questão 9 de África do Sul. Eu vi que você falou isso. O Japão ele entra na OTASE. Existe uma OTAN para a Ásia, tá, Gabriel? Tá bom, Gabriel, mas ele quer falar do sofrimento que o Japão passou, entendeu? Eu gostei da galera que não sabia muito, mas botou mortes decorrentes da bomba atômica, problemas químicos e psicológicos até hoje. Essa galera é foda. É a galera que sobrevive no inferno. Não deixa em branco, não erra de jeito nenhum. Só gente feroz. Mas eu sugiro que vocês estudem política da reforma e do castigo. Onde é que isso cai? Cai em geografia. Mas como poucos fazem geografia, eles às vezes põem a porra do Japão em história, entendeu? Fique esperto, é que nem Oriente Médio. O Oriente Médio é meu. Tem que cair em história. Vai pra porra a geografia. Mas cai interdisciplinar, contextualizado. Pode mudar, Isabela? Eu quero que vocês, por favor, vejam 6 minutos sobre a África do Sul. Pode botar no grupo depois para eles verem em casa. Tá bom? Porque se eu mandar vocês verem, vocês não verem. Então, de castigo. Apartheid. A Copa do Mundo de Futebol de 2010. Elis, vou passar o vídeo primeiro. Daqui a pouquinho a gente volta na questão. Obrigada. 48. Esse é o destino da nossa. África 1948. Esse é o destino da nossa viagem histórica de hoje. Vamos te levar até esse período para entender mais sobre o Apartheid, antigo regime político da África do Sul. Aperte os cintos, pois o Desvendando a História está no ar. O termo apartheid significa separação,
E apesar de existir desde o século XVII, só foi oficializado em 1948, na África do Sul, quando o Partido Nacional vence as eleições. O regime era baseado na separação racial. O poder estava nas mãos da minoria branca, enquanto a maioria da população negra obedecia às leis. Olha, na verdade o apartheid, a tradução quer dizer vidas separadas. Mas é importante que a gente entenda a África do Sul, porque desde que chegaram os holandeses lá em 1652, que houve preconceito, houve dominação da maioria negra pela minoria branca. O termo apartheid, ele na verdade só vai se caracterizar no século XX, tanto em 1913 como principalmente em 48. O que hoje é crime, antes já foi lei. Como todo regime político, o apartheid também possuía uma rigorosa legislação que sustentava o sistema. Os negros eram os mais afetados pela rigidez do regime, mas a população branca também precisava seguir à risca algumas destas regras. Na verdade, o apartheid é um sistema de segregação racial por lei. É uma coisa incrível, inacreditável. Por quê? Porque o racismo era por lei. Isso vem desde 1913. Primeiro eles fizeram duas leis, a lei das terras nativas. Era incrível, 87% das terras eram para os brancos e 13% das terras eram para os negros. Essa foi a lei de terras nativas. E também fizeram uma lei do passe. Essa lei do passe, de 1913, que durou muito tempo, ela na verdade era uma lei que o negro tinha que andar com uma identificação para poder se deslocar de uma região para outra. Ele só podia ir nas cidades se ele tivesse esse passe. E tinha que sair rápido. Qualquer branco no meio da rua podia pedir o passe ao negro. E se o negro não tivesse o passe, ele podia, na primeira hipótese, perder o emprego ou na segunda hipótese até mesmo ser preso. Em 1948 ficou pior ainda, porque o apartheid passou a ser um regime constitucional. Ou seja, a Constituição da África do Sul definia o racismo como lei. As manifestações trouxeram revolução e influência no mundo inteiro. Os negros eles se organizaram profundamente contra esse processo. Primeiro formando o Congresso Nacional Africano, que vai dar origem a todo esse movimento que vai levar Nelson Mandela ao poder. É o massacre de Sharpeville, que 10 mil negros, ainda nos anos 50, lutaram contra o passe. A polícia chegou atirando, matou 77 negros. Esse é um dos mais famosos. Mas também tem o massacre de Soweto, que eu acho mais significativo, em 76. Nelson Mandela já estava preso e eles obrigaram todas as crianças negras a aprenderem com a língua dos brancos. Naturalmente, houve uma grande revolta e isso gerou mais um grande massacre. De 27 anos na prisão até a presidência da República na África do Sul, Nelson Mandela, personagem importante na história do país, é considerado o líder do movimento anti-apartheid. Após a libertação de Mandela, o processo de extinção ao sistema segregacionista ganhou voz de expressão internacionalmente. Ele vai ser o primeiro negro eleito presidente da África do Sul. Ou seja, 342 anos depois da chegada dos brancos na África do Sul, em 1994, um negro assume a presidência da África do Sul. Então, Nelson Mandela hoje é um símbolo do planeta, da luta pelos direitos humanos. Tem Dia do Nelson Mandela hoje em dia no planeta. Ele é um símbolo para a luta pela democracia, inclusive até no próprio Brasil e em outros países do mundo. Então, a vitória, digamos assim, dos negros foi uma espécie de redenção da África do Sul. O país ainda caminha lentamente para um novo tempo rumo à igualdade social. Lentamente, porque a população negra até chegou ao poder, mas ainda sofre com a desigualdade, principalmente no setor econômico. O que vai encerrar o apartheid não é só a África do Sul, é o mundo. O mundo vai pressionar, grandes empresas vão se retirar da África do Sul. Então isso vai gerar toda uma situação de humilhação para o governo da minoria branca que oprimia a maioria negra. Então, com a libertação de Nelson Mandela, ele, mesmo depois de 27 anos na cadeia, ele exigiu, para aceitar ser libertado, que todo o seu grupo, o Congresso Nacional Africano, fosse legalizado e pudesse participar do processo eleitoral. Então o clima estava tão radicalizado que com certeza ia haver uma grande guerra
na África do Sul. E até por medo desse movimento da população negra, o próprio Partido Nacional, que foi quem criou o apartheid em 48, vai negociar com o Mandela esse processo, digamos assim, de abertura racial. Tanto que os dois foram premiados com o Prêmio Nobel da Paz no início dos anos 90. Frederic de Klerk, da minoria branca, e Nelson Mandela, da maioria negra oprimida. O Desvendando a História chega ao fim. Nossa viagem termina por aqui. Gente, gostaram? A menina foi minha aluna em Caxias, quando eu dei aula em Caxias. Agora ela está na Bandeirantes. Bom, lê só a pergunta da questão 9, por favor. Apresente o motivo que levou a ONU a propor um boicote de seus países membros à África do Sul, em 1962, e cite duas características do regime político sul-africano daquela época que justifiquem essa atitude internacional. Pois é, o apartheid e o vídeo mostrou várias formas de segregação. Muitos acertaram, mas eu vi na questão 9 a oportunidade a gente 6 minutos. Ela já teve a música, que foi a paródia, tá no grupo. E agora, bom, Isabel, o gabarito para eles. Lei. Existência do regime segregacionista denominado apartheid, legitimado pelas leis do país. Características: criminalização do casamento interracial, segregação dos negros no tocante à educação e ao lazer, exclusão dos habitantes negros do Exército da Cidadania Política, criação de áreas para residência de negros sem qualquer infraestrutura, chamada bantustões, impedimento do acesso dos negros à propriedade de terras nas áreas privilegiadas com infraestrutura e mais ricas produtivamente, e discriminação da população negra no tocante a postos de trabalho e ao acesso a bens materiais e culturais destinados exclusivamente aos brancos. Alguma dúvida aí, galera? Alguma Aqui no chat, dúvida, não. galera? Não tem, não. Então, vamos à última questão. 60 anos do golpe militar. Estamos trabalhando isso semana sim, semana não. Simone, tem que tirar o seu compartilhamento de tela, por favor. Tem a opção de parar de compartilhar. Simone, está compartilhando a tela. Pronto, questão 10. Pode ler.
No decorrer da década de 1970, medidas econômicas implementadas pelos governos militares afetaram de maneiras variadas as condições de vida dos brasileiros, como ilustram a propaganda e a charge. Indique duas dessas medidas econômicas e dois dos seus efeitos sociais. Pois é, teve gente botando PAEG. Tem que entender as fases. 64 a 67 é o início da ditadura, Castelo Branco. 67 a 69 é o período do Costa Silva. 69 a 74, que é a pergunta, é Médici, auge da ditadura. 74 a 79, a gente fez essa semana a abertura, é Geisel. E 79 a 84, a gente também viu essa semana, é Figueiredo, fim da ditadura. Então são 5 fases. A primeira é o início da ditadura. 64 a 67, Castelo Branco. A segunda é o período do AI-5, 67 a 69, Costa e Silva. A terceira é o auge da ditadura, 69 a 74, Médici. A quarta é o início da abertura, Ernesto Geisel. E a última é o fim da ditadura, Figueiredo. A pergunta é sobre a década de 70. No decorrer da década de 70, então aqui só pode ser sobre Médici ou sobre o Geisel. Se não entender isso, vai ficar dando bobeira. Né? PAEG. Teve gente que botou PAEG. É um aluno bom, tem cultura, mas está fora da fase. Lê para eles o gabarito, por favor. Medidas: controle da inflação, controle do câmbio pelo Estado, favorecimento do grande capital, controle da mão de obra por meio de políticas de arrocho salarial, favorecimento do consumo de bens duráveis por meio da facilitação do crédito e estímulo ao crescimento do setor industrial de bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos e automóveis. Efeitos. Quem botou milagre econômico acertou. Claro que acertou. Mas ele queria exemplos. Então, quem botou arroz salarial, abertura para o capital estrangeiro, claro que foram os melhores, entendeu? Agora lê os efeitos. Arrocho salarial, concentração de renda, perda da estabilidade no emprego, aumento das desigualdades sociais, aumento das desigualdades regionais e aumento da concentração da propriedade urbana e rural. Agora vamos para a imagem. A imagem o cara está trazendo numa bandeja alguma coisa legal. O que tem dentro da bandeja, pessoal? Comida ou futebol? Futebol. Porque eles diziam que primeiro iam fazer o Brasil crescer para depois dividir o bolo. E o povo ficava com esse negócio de Copa do Mundo, mas não podia fazer greve, não tinha dissídio. Era uma repressão total, principalmente no Médici. Só na época do Geisel é que vai aparecer o Lula, as greves. Então, é um assunto que, deixa eu ver vocês, considerar um fácil, regular ou difícil? Mas, olha, a gente vai acabar aqui, eu estou preocupado, porque muitas respostas parecidas da chave de resposta, a ideia é você desenvolver seu texto. Essa semana teve menos aluno enviando. Eu deixei de corrigir 2, mas teve menos. E é claro que
a quarta-feira, com a prova nova, está mais sedutora. Eu vou avaliar. Terça-feira tem aula de história teórica, aprofundamento sobre Vargas. Quarta tem prova nova. Eu vou avaliar. A gente vai soltar a prova, mas eu não garanto a aula de sexta-feira que vem, não, tá bom? Qual foi o nosso máximo hoje, Isabela? 60. Quanto? 60. 60. Então. E aí eu acho que tem que ter uma certa responsabilidade, entendeu? De repente, assim como eu estou cansado, vocês estão ficando cansados também. Mas eu vou manter a prova, eu de mandar para o meu privado, até semana que vem, a prova nova, tá bom? E aí eu garanto terça, garanto quarta, sexta, a gente vai avaliar. Eu diria que terça não vai ter redação. Tem física, mas vocês não fazem física. Então, o ideal, Isabela, era a gente contar 50 pessoas na terça-feira, pela importância do Getúlio Vargas. A gente vai ter que botar funcionário, transmissão ao vivo. Então, por favor. E eu vou ver se eu faço a prova no fim de semana, para segunda-feira vocês receberem a prova inédita. Quem quer prova inédita aí? Bota no chat e fala no grupo lá de Zap que eu quero a tri. Vamos chamar assim, tri. A terceira prova inédita, porque eu vou acertar a prova inteira. Sim, com essas provas inéditas. 10 questões por semana. Se tiver 10, são 100. Nós vamos acertar a prova inteira. Quando aparecer a prova lá, a gente vai rir. Já vimos isso, já vimos aquilo. Então, vai lá, eu vou parar por aqui, tá bom? Obrigado, Isabela. Adeus. Obrigada, William. Boa noite, pessoal. Bem que queremos a tri lá no Zap.